Oi, gente! Bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Eu sempre quis abrir um canal no YouTube, mas por diversos motivos eu vivia adiando, mas chegou o tempo. Eu tô começando agora, então tenham paciência comigo que eu não faço ideia de como fazer isso aqui, mas eu vou aprender. Para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe nada sobre mim, meu nome é Emanuele, eu tenho 26 anos, vou fazer 5 anos agora em agosto de 2024 que eu me casei com o Lucas. Nós temos 2 filhos, a Olivia de 2 anos e 2 meses e o Antônio, que chega em maio para alegrar ainda mais as nossas vidas. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre algo que me perguntam muito: enxoval do bebê. Uma visão de uma mãe de segunda viagem. Então eu vou pontuar aqui para vocês o que eu comprei com a Olivia, o que eu senti falta, o que eu não senti falta, o que ela teve, o que ela deixou de ter, e trazer essas experiências para o enxoval do Antônio e tentar ajudar vocês a criar uma lista específica para vocês, no mínimo, terem um norte do que é essencial para o bebê. Quando eu descobri a gravidez da Olivia, a gente estava passando por um momento muito complicado aqui em casa. Então a gente acabou não tendo a oportunidade de fato, fazer um enxoval. A gente ganhou muitas coisas, muitas roupinhas, e foi o que eu usei na Olivia. Então eu acabei não comprando muita coisa, não investindo em muita coisa, mas eu vou contar aqui pra vocês o que eu senti falta e o que eu não senti falta, o que eu teria mais, o que eu não teria. Então, sem mais delongas, vamos à lista do que eu pretendo comprar para o Antônio, nosso segundo filho, baseado na minha primeira experiência sendo mãe. Coisas importantes para levar em consideração na hora de fazer um enxoval. Qual o clima que vai estar fazendo quando seu bebê nascer? Você mora num estado quente, num estado mais frio, o bebê vai nascer no outono, primavera ou inverno. Então, isso é algo muito importante a se considerar para você decidir quantas peças de cada item comprar para o bebê. Uma segunda coisa para levar em consideração que eu acho muito importante é quantas vezes você está planejando lavar roupa durante a semana. Porque isso vai fazer total diferença na quantidade de peças que você escolher comprar. E eu vou começar o enxoval falando justamente disso, de roupas. Roupas RN, comprar ou não comprar? Tem muita gente que opta por não comprar roupa RN. Bebês que nascem grandes e realmente não usam muito tempo a roupa RN. Mas, por via das dúvidas, eu prefiro comprar. A Olivia, nossa primeira filha, não foi um neném tão pequeno, nem tão grande, e ela usou RN por volta de até o primeiro mês de vida. E são peças que eu acho que vale super a pena ter, porque, gente, o ultrassom não é balança. O ultrassom ele tem uma margem de erro de 10% para mais, 10% para menos. Caso ocorra do ultrassom estar 10% a menos errado, seu bebê pode precisar de roupas menores. A roupa de 0 a 3 meses, que seria o P, pode ficar muito grande no bebê e desconfortável. Então, por via das dúvidas, compre pelo menos o básico. A Olivia nasceu com 49,5 centímetros, 3,570 kg. Ao que tudo indica, o Antônio vai ser um bebê um pouco maior do que ela, e mesmo assim eu optei por comprar peças RN. Então aqui na minha lista eu coloquei 2 macacões RN, 4 bodies de manga longa, 4 bodies de manga curta e 2 calças. Isso vai ser o que eu vou ter de RN. Vou levar 2 kits para maternidade RN e 2 de 0 a 3, porque caso ele for um neném realmente muito grande, ou então nas primeiras horas de vida que eles nascem ali às vezes um pouco inchados, eu tenho uma opção um pouco menor e uma um pouco maior. Então a minha dica é: compre peças RN, pelo menos 2 conjuntinhos ali, 2 bodies e 2 calças, porque você não sabe se o seu bebê de fato vai precisar ou não, para não gastar dinheiro à toa e não comprar demais e o bebê acabar não usando ou usando muito pouco. E também para acabar não comprando nenhuma peça
e acabar passando por qualquer imprevisto, o bebê nascer antes do tempo, ou nascer menor do que se esperava e você não tem absolutamente nada para vestir ali no bebê, que seja confortável, que fique do tamanho dele, eu acho importante investir em peças RN, pelo menos o básico. Agora, partindo para as peças de 0 a 3 meses. 6 macacões, 8 bores de manga longa, porque o Antônio vai nascer no outono, do outono para o inverno. Então, optei por pegar mais peças de manga longa e menos de manga curta. Mas, como a gente mora no Brasil, um país tropical que faz calor sem aviso prévio, ainda assim eu coloquei 6 bores de manga curta, 6 calças, 6 pares de meia e 3 toucas. E só. Gente, só isso que tem de roupa na nossa lista. Eu não vou fazer um enxoval extenso, não vou fazer um enxoval até 1, 2 anos de vida. Eu não vejo necessidade. Vou ter tempo suficiente para me planejar até o bebê começar a usar as roupas M, que seriam as roupas de 3 a 6 meses. Mas, se você tem algum receio e acha melhor comprar mais algumas peças, eu acredito que de 0 a 6 meses seja mais do que o suficiente para você ficar tranquila e não precisa investir em muitas peças. Porque, como eu disse, eu não comprei quase nada para a Oli, porque a gente acabou ganhando muita coisa. Amigas próximas tiveram bebês perto de mim e também me deram roupinhas. Mas uma coisa que eu observei é, eu tinha minhas roupinhas preferidas e eu usava sempre as mesmas roupinhas. Então, esse foi o cálculo base que eu fiz aqui para ter o suficiente para o bebê vestir. Lembrando que nessa fase eles trocam muito de roupa, tem muito acidente com cocô, xixi, golfo, pelo menos aqui em casa a gente teve. E mesmo assim, essa foi uma quantidade suficiente para o bebê ter sempre o que vestir. Lembrando que eu lavava roupa um dia sim, um dia não. Caso você queira dar um espaçamento maior entre as lavagens, eu sugiro acrescentar mais roupas. Vamos para itens de banho. 3 toalhas é mais do que o suficiente. Eu tenho uma regra básica para alguns itens, como toalha, lençol para o berço, mantas. Tenham no mínimo 3. Por quê? Um está em uso, um está guardado e um está sujo, está para lavar. Porque se você tem um em uso e um para lavar, e for fazer como eu, por exemplo, lavar com um período curto de tempo, você ainda tem um reserva para, se caso você precise, você tem um limpo. Então, acredito que 3 toalhas é mais do que o suficiente, foi a quantidade que a Olivia teve, e eu não senti falta de ter mais em momento nenhum. Banheira. Precisa ou não precisa? Bom, aqui em casa nós usamos muito a banheira. Inclusive, se você for comprar, eu te sugiro comprar banheira com suporte, porque evita que a gente precise ficar abaixando, principalmente para mães que fizeram cesariana, às vezes não vão ter uma ajuda ali, uma rede de apoio. Então, ter uma banheira com suporte faz toda a diferença. Quando optamos por comprar para a Olivia, muita gente me deu a dica para não comprar, para dar banho no chuveiro, falaram que quase não usaram. Mas aqui em casa a gente usou, porque por mais que a Olivia também tomasse banho no chuveiro, eu achava muito mais prático ter a banheira no dia a dia, quando o Lucas estava trabalhando, para poder dar banho nela. Eu não achei prático sair do banheiro molhada, com ela também molhada, e ter que me vestir e vestir ela ao mesmo tempo. Então, nós usamos muito a banheira, e o Antônio também vai usar a banheira, inclusive vai usar a mesma banheira que eu usei com a Olivia. Não vejo necessidade em investir nada muito caro. Na época, se eu não me engano, eu paguei uns 270 na banheira com suporte. Se eu não me engano, ela é da marca Galzerano, e é uma banheira simples, que super nos atendeu. Eu sei que não é a coisa mais barata do mundo, mas se você, assim como eu, pretende dar banho de banheira
ou acha mais prático quando você não tem ninguém com você para te ajudar na hora de vestir e você não sai molhada com a criança do banho. Eu super indico comprar e eu acho que não é um desperdício. Agora, vamos para a parte de panos. Eu vejo que muita mãe fica confusa, eu fiquei muito confusa quando eu fui pegar aquelas listas enormes de enxoval na internet, e aí tinha lá pano de boca, Cuero, Swarovski, várias coisas, vários nomes diferentes para vários panos. E eu vou simplificar aqui para vocês, tá? Olha, o Cuero, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas o que eu sei do Cuero é que é aquele pano de tamanho aproximado de 70 por 70, 80 por 80. A gente usa para forrar superfícies, para fazer a troca do bebê, para tampar o carrinho do bebê, para entregar a visita, para ela colocar assim, ó, para colocar o bebê em contato com ela quando visita o bebê recém-nascido, né? Para não ficar em contato com a roupa, com a pele da pessoa. Então, você coloca assim para a visita pegar o bebê. E é um pano simples. Eu comprei esse daqui. Para Olivia eu tive menos ainda. Nessa lista aqui que eu montei pro Antônio, eu coloquei 10, a quantidade ideal. Mas para Olivia eu tive 6 coeiros. Não senti falta de ter mais do que 6, porque como eu disse, como eu vou fazer com o Antônio agora, de lavar a roupa um dia sim, um dia não, foi a mesma coisa que eu fiz com a Olivia. E a gente sempre teve coeiro limpinho para usar. Dessa vez eu comprei esse aqui, da Creme. Ele era branco, só branco, todo branquinho. O tecido dele é ótimo. Eu usei dele com a Oli também, gostei muito. Eu pedi minha sogra só pra fazer uma bainha pra ele não desfiar. Mas é um paninho simples. Comprei 5 desse. E eu comprei esse coeiro aqui também, ó. Ele é enorme. Se eu não me engano, o tamanho dele é 120 por 120. Ele é muito grande mesmo. Eu comprei no AliExpress. Eu achei num preço muito bom. Não lembro exatamente quanto. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só das coisas que eu comprei lá no Ali, que é muita coisa. Mas eu comprei por um preço muito bom. Eu vi alguns em lojas aqui no Brasil que eu achei muito caro. Não achei que compensava. Mas eu amei esse tamanho grandão para qualquer eventualidade, para cobrir qualquer superfície, até inclusive para você forrar o mini berço. Enfim, eu amei esses aqui. Além dos coeiros, também tem as fraldas de boca. E também 10 fraldas de boca eu achei mais do que necessário para usar com a Olivia na frequência que eu lavava roupa. E aí também tem vários modelos, eu gosto muito desses modelinhos aqui pequenininhos, simples. Esse aqui eu ganhei de uma amiga. Tem vários modelos na internet, tem pequenininho assim, tem maior, tem fralda de boca personalizada, e aí cada um, né, compra o que acha melhor pra si. Mas a quantidade aqui eu coloquei 10, achei mais que suficiente. Mantas. Manta é a mesma regra que eu uso pra toalha, eu uso pra manta. Então, 3 mantas. Como o Antônio vai nascer no outono e inverno, eu coloquei uma manta um pouco mais grossa e 2 meia estação. Saco para dormir. Não comprei pra Oli, ela nasceu no verão, então não achei necessário. Mas no frio foi uma coisa que eu senti falta, porque a gente não pode cobrir o bebê no primeiro ano de vida. Foi uma coisa que eu senti muita falta de não ter ali de imediato, depois a gente acaba comprando um aquecedor. Mas eu acredito que eu ainda assim me sinto mais segura com o saquinho de dormir. Por isso que eu coloquei ele aqui nos itens essenciais. Agora falando de alimentação, pensando nos primeiros 6 meses, que seria a amamentação exclusiva. Isso aqui é para mãe que vai decidir amamentar, tá? Então não coloquei mamadeira, não coloquei nada disso, porque eu quero amamentar, assim como eu amamentei a Olivia, eu também desejo amamentar o Antônio, se assim Deus permitir. Então, coloquei itens básicos para uma mãe que amamenta. Bomba extratora. Eu não tinha comprado, mas logo nos primeiros dias de vida da Oli, eu tive baixa produção de leite, eu precisei estimular isso. Eu achei muito difícil estimular só com a mão. E aí eu peguei a bomba emprestada com a amiga
me ajudou muito, fez total diferença na minha amamentação. Então, para mim, é um item essencial, é algo que eu acho que vale a pena comprar, não precisa ser da mais cara, não precisa ser aquela extratora, pode ser a manual mesmo, não precisa ser a elétrica, mas ajuda muito, tanto para estimular a produção nesses primeiros meses, que a produção ainda é um pouco irregular, quanto para também deixar a criança com o pai, deixar o pai também participar um pouco dessa questão da alimentação da criança. E principalmente agora, tendo 2 filhos totalmente dependentes de mim, praticamente aí 2 bebês, eu acho importante ter essa opção de tirar o leite, para quando eu precisar dividir as tarefas com o Lucas, a gente poder se ajudar em todas elas. Ainda falando sobre a amamentação, esse item aqui tem gente que não considera essencial, mas para mim foi essencial, que é a almofada de amamentação. Eu usei muito, gente, muito. Nos primeiros meses, quando o bebê mama muito, quando a gente ainda tá se adaptando. Segurar ele é um pouco desconfortável, dependendo da posição. E a almofada ajuda muito nessa questão de deixar mais confortável tanto pra gente quanto pro bebê. Então, eu considero sim um item essencial. Poltrona de amamentação. Tem muita gente que considera desnecessário, mas a minha experiência eu senti muita falta. Por quê? Porque a Olivia dormiu no berço dela desde os primeiros 15 dias de vida. E como eu não tinha uma poltrona de amamentação, de primeira eu tentei amamentá-la lá no quarto mesmo. Eu usei uma cadeira e ficou extremamente desconfortável. E depois eu tive que ficar tirando ela do quarto para poder sentar lá no sofá, ou então sentar aqui na cama para amamentar ela. E eu não achei isso prático, eu não queria ter que tirar ela do ambiente que ela vai dormir. Então, sim, eu considero a poltrona de amamentação um item básico e um item essencial do enxoval para mães que querem fazer o bebê dormir no próprio quarto, que querem criar esse hábito desde os primeiros dias. Não precisa ser necessariamente uma poltrona de amamentação. Aqui em casa mesmo, eu vou usar essa parte aqui do sofá, o nosso sofá é de mobile e eles se separam, então eu já tirei essa parte que vai ficar aqui no meu quarto, que é onde o Antônio vai dormir nos primeiros meses, para eu poder amamentar ele aqui, eu não precisar ficar sentada aqui na cama ou ir lá pro sofá. E quando eu for colocá-lo no quarto da irmã, migrá-lo para outro quarto, que eles vão compartilhar, eu vou colocar uma outra poltrona de amamentação lá também, para que eu não tenha essa necessidade de tirar eles do ambiente de sono para amamentar. Sobre mobília agora. Berço. Comprar ou não comprar? Quando eu montei o quarto da Olivia, teve muita mãe que falou comigo: nossa, a gente se preocupa em deixar o quartinho todo pronto para eles e eles nem dormem no próprio quarto. E eu sei que para muita gente é uma realidade, mas aqui em casa não foi o caso, porque a gente sempre priorizou muito esse hábito do sono no próprio quarto dela. Então, a gente usou muito o berço americano. Quando ela fez 1 ano, a gente transferiu ela para uma caminha Montessori, mas em alguns aspectos eu me arrependi, eu acho que tem prós e contras. Depois, se vocês quiserem, eu posso conversar sobre isso aqui. Mas eu poderia estar usando o berço até hoje. Então, o Antônio vai usar, inclusive, o mesmo berço da Olivia. Com essa quantidade de roupas que eu passei para vocês aqui na minha listagem, uma cômoda é mais do que o suficiente. Então, você não precisa pensar em investir em guarda-roupa, nada disso, porque uma cômoda vai comportar tudo que o bebê precisa. Mosqueteiro. Mosqueteiro é, sim, um item essencial nos primeiros dias de vida do bebê, porque a gente não pode usar repelente em gel, repelente creme no bebê nos primeiros dias de vida. É só a partir dos 2 meses, se eu não me engano, e ainda assim tem algumas restrições. E a gente também não pode usar o repelente de parede. Então, o mosqueteiro é a única coisa que a gente tem para auxiliar que eles não sejam picados por insetos. Kit higiene. Precisa? Não. Não precisa, principalmente aqueles super elaborados, caros,
não é uma necessidade, mas se você vai optar por limpar o bebê com algodão, te sugiro ter uma garrafa térmica e um potinho para que você possa virar essa água para mergulhar o algodãozinho ali na hora de limpar o bebê. Só isso, o básico, não precisa de nada mais que isso. Uma garrafa térmica simples já atende todas as necessidades, não precisa ser nada elaborado e qualquer potinho, um bolzinho de cerâmica que você tenha na própria cozinha, são itens que dá para você usar para fazer essa limpeza do bebê. Outra coisa que eu não tive com a Olivia e senti falta, e agora a gente vai comprar pro Antônio, é um abajur, porque aqui em casa é uma luz neutra e essa luz ela atrapalha o sono do bebê. Então eu achei super essencial e senti falta de ter ali uma luz mais amarela, uma luz vermelha, que são luzes que não interferem tanto no sono do bebê. E eu até vou indicar para vocês uma lâmpada inteligente. Eu não me lembro a marca, mas eu vou colocar tudo linkado, todas as sugestões, o nome das coisas, onde encontrar. Eu vou deixar uma listinha aqui, anexada nesse vídeo, vocês podem acessar lá. Mas essa lâmpada inteligente é bem legal, porque a gente consegue controlar ela do próprio telefone, então acho super interessante. Mais uma coisa que eu não tive com a Olivia e acrescentei no do Antônio, babá eletrônica. Precisa, Manu? Totalmente necessário? Completamente indispensável? Não. Principalmente porque aqui em casa, o quarto deles é do lado do nosso, então tudo a gente ouve. Mas, para não ficar indo lá no quarto sem necessidade, abrir porta, atrapalhar o sono deles de alguma forma, eu senti falta de ter uma babá eletrônica para poder monitorar eles melhor, sem ter essa necessidade de ficar entrando dentro do quarto. Eu senti sim falta de uma babá eletrônica. Então é uma coisa que eu investiria hoje, mas não é algo indispensável para nenhum enxoval. Principalmente quando é um quarto tão perto dos pais, ou quando o bebê vai dormir com os pais no quarto deles. Agora falando sobre passeio. Carrinho de bebê, eu não tive com a Oli, senti muita falta e acredito que tendo 2 filhos sentiria ainda mais, então pra mim hoje é um item indispensável. O bebê conforto, né, que eu acredito que seja indispensável aí pra qualquer enxoval. Sling. Então, eu tive um sling, mas eu não me adaptei muito bem a ele, mas eu ainda assim gostaria de tentar outra vez. Eu vou ver se eu encontro outro modelo, algo que me atenda melhor. Principalmente tendo 2 filhos, eu acredito que pode sim me dar muito mais praticidade em vários momentos do dia. Um trocador portátil, né, para saídas aí, algo impermeável e mais acolchoado para você forrar, colocar nos lugares para trocar o bebê. Espelho retrovisor, não comprei para a Olivia, aqueles que você coloca de frente para o bebê conforto, para você conseguir olhar o bebê. Mas, na época da Olivia, eu ainda não dirigia. Então, eu sempre estava atrás com ela nos passeios. Em qualquer lugar que a gente ia, eu sempre estava atrás com ela. Agora, com o Antônio, eu já dirijo. E pode acontecer de eu precisar sair com eles sozinha. Então, eu acho essencial para eu ver o que está acontecendo com ele ali atrás, ter um espelhinho retrovisor. Tapa-sol para a janela do carro. Item essencial, usamos muito com a Oli, mesmo o carro tendo uso do filme ali. Em alguns momentos eu acho muito importante para bloquear mesmo o raio de sol, para bloquear ali a luz excessiva, a claridade excessiva no rosto do bebê. Então, acho extremamente essencial. Tem vários modelos aí na internet para você escolher o que você se adaptar melhor. Agora, vamos aos itens extras. Aspirador de meleca. Essencial para quando o bebê está resfriado. Você lava ali o narizinho do bebê com o soro fisiológico e suga com o sugador para não ficar aquele acúmulo de catarro. Então, achei muito essencial. Termômetro digital. Principalmente na época das primeiras vacinas, a gente usa muito o termômetro para aferir a temperatura, olhar se eles estão tendo alguma reação. E eu recomendo que, se você puder, compre um termômetro digital.
Porque eu não sei como foi a experiência de vocês com isso, se vocês têm experiência com isso, mas a Olivia me dava muito trabalho para poder aferir a temperatura com o termômetro convencional. Então, dessa vez com o Antônio, a gente vai optar pelo termômetro digital pela facilidade mesmo. Kit para cortar a unha. Básico, né, gente? Essencial. A unha do bebê cresce demais. A gente usa aquilo ali o tempo todo. Toda semana tem que ficar cortando de novo e de novo. Mas é um item básico, é o mais baratinho que você achar mesmo. Não precisa ser nada diferente. E pra gente funcionou um super simples, que é inclusive o que a gente vai usar agora com o Antônio de novo também. Brinquedos. Vamos lá. A Olivia demorou um tempo para ter os primeiros brinquedos. Não foi algo que a gente teve condições de investir e não foi algo que a gente sentiu falta. E a Olivia foi uma criança que se desenvolveu super bem. Então, se você não tem condições de comprar brinquedos agora, não se preocupe, não vai fazer falta em nada. Seu bebê pode se desenvolver super bem com o que você tem em casa mesmo. Só lembrando de sempre colocar ele para fazer o tummy time ali, o tempinho de barriga para baixo, numa superfície mais reta, ou mais plana possível, evitar fazer só na cama ou no sofá, porque eles precisam fazer isso em superfícies mais firmes mesmo. E brinquedos não são essenciais. A Olivia teve um monte de chocalho de garrafa PET com arroz, garrafa PET com feijão, e ela adorava. Chora Fisher-Price. E eles gostam mesmo é de chave, de sacola, de tudo quanto é coisa. Então não precisa se preocupar de verdade com brinquedos. Mas se você tem condições de investir nisso, eu tenho algumas coisas para indicar. Um tapete de atividades, aqueles grandões mesmo, para você colocar ele ali de tummy time, de bruços, enquanto você faz as coisas, ajuda muito. Livros. Eu sempre incentivei a leitura, eu sempre quis colocar esse hábito na vida da Oli. Então, assim que a gente conseguiu, eu investi muito em livros e até hoje a gente investe. Para esses primeiros meses do recém-nascido, eu indico muito aqueles livrinhos preto e branco, porque eles ainda não enxergam como nós e eles enxergam muito pelo contraste. Então, aqueles livrinhos preto e branco são ótimos para esses primeiros dias do bebê. E no mais, mordedores, chocalhos, coisas simples, não precisa ser do mais caro, do mais chique, do importado. Não, gente, os básicos já são mais que o suficiente para suprir qualquer necessidade do bebê. E por último, itens de higiene pessoal. O que ter para os primeiros dias do bebê? Como eu já disse aqui, a Olivia foi um bebê que não nasceu tão pequenininho. Ela nasceu com 49,5 e 3,570 kg. Lá na maternidade, na primeira troca, eles colocaram nela uma fraldinha RN. Não sei a marca, é a fralda que tinha lá no hospital. Mas de cara, essa fralda não coube nela. Ela nasceu até um pouquinho inchada, então foi uma fralda que ficou um pouquinho apertada e logo a gente teve que trocar. Então, vai pelo seu instinto de mãe, vai pelos ultrassons. Se você vê que o seu bebê vai nascer um pouquinho maior, eu te sugiro investir em fralda RN+, ao invés da RN. Ela é um pouquinho maior do que a RN, mas ela é super compacta, ela veste super bem o bebê e eu acredito que seja um bom investimento para bebês que são um pouco maiores mesmo. Com a Olivia, nós usamos essa daqui da Pampers. Eu não sei se outras marcas têm essa RN+, esse tamanho, ou se é algo específico da Pampers, porque eu realmente só conheço o RN+, da Pampers. Procurem aí na internet para vocês verem se existem outras marcas que fazem esse tamanho específico. E eu sugiro ter pelo menos 2, porque nessa fase eles sujam muitas fraldas. A gente tem que trocar com muita frequência. Então, pode ser que se você comprar um pacote só, você tenha que correr para comprar outro. Então, para não precisar correr tanto, eu sugiro vocês terem pelo menos 2. Aqui em casa, para a limpeza do bebê, a gente opta por limpar com algodão e água só. A gente compra esses pacotes, que já vem os algodões cortados assim. Eu acho muito prático, muito fácil, dura muito bem, porque
como eles são grossinhos, a gente consegue dobrar ele várias vezes para limpar o bebê. Então dura muito. A gente optou por fazer assim porque nos primeiros meses a pele do bebê é realmente muito sensível. Então a gente evita tudo que pode de químico que talvez possa prejudicar o bebê mesmo. E tenta usar as opções mais naturais possíveis para não afetar tanto esse aspecto da pele. Mas eu também sugiro que vocês comprem lenço umedecido. Sempre lembrando disso, escolham as opções mais naturais possíveis para agredir o mínimo possível a pele do bebê. Porém, eu acho necessário ter um lenço umedecido para você carregar para os lugares. Nem todo lugar é tão prático levar a garrafinha da água e limpar o bebê ali com os algodões. Então, para esse caso de sair de casa, eu sugiro que vocês tenham um pacote de lenço umedecido. E é isso, pessoal. Realmente é um enxoval bem enxuto. A gente optou por não comprar muita coisa, por não comprar coisa que o bebê vai precisar daqui meses e realmente focar nessa primeira fase. Eu espero ter ajudado vocês a pelo menos ter um norte de por onde começar. É normal a gente ficar perdido mesmo, principalmente sendo mãe de primeira viagem. Eu quis realmente dar essa ideia do básico, do mínimo que um bebê precisa para viver bem nos primeiros dias de vida, para ter o que vestir, para ter o básico ali que realmente é necessário. E o mais importante, o que o bebê mais precisa é amor, carinho, é a dedicação dos pais, é a responsabilidade dos pais. Criar uma pessoa com todo amor, todo carinho. Espero que essa lista ajude vocês a se nortear, a conseguir fazer um enxoval enxuto, a conseguir não gastar tanto, não investir tanto em coisas que talvez vocês nem vão usar. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com todos os produtos que eu indiquei, marcas, onde encontrar e com tudo que eu citei aqui nessa lista. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. Se vocês têm dúvidas, deixem as dúvidas no comentário que eu vou responder todos que possível. E que esse seja o primeiro de muitos e muitos vídeos. Vai ter muito conteúdo aqui sobre maternidade, sobre minha vida em família, sobre dicas. Então, se você quer ver mais disso, se você quer ver um pouco mais sobre o meu dia a dia com o Antônio quando ele nascer, a nossa rotina, o puerpério e tudo que acompanha esse mundo da maternidade, é só seguir a gente, compartilha para suas amigas que gostam de ficar vendo vlogs na internet. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo em cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!